Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Zoraia Bevenuti, idealizadora e fundadora da Bevenuti Curso de Idioma. E como sempre, todas as quintas-feiras às 19 horas, nós temos o nosso encontro aqui na nossa live para bater um pouco de papo sobre o inglês. Mas antes, gostaria de, como sempre, pedir para vocês deixarem um like, compartilhar esse vídeo e não esquecer de visitar o meu canal do YouTube, Zoraia Bevenuti, bem como o site da empresa, cursobevenuti.com.br. Lá no site, além de vocês conhecerem a plataforma EAD, de ensino à distância do idioma inglês, vocês vão conhecer um pouco do meu currículo, né, os sucessos dos meus alunos testificados por vídeos e os meus textos escritos lá no blog, textos em português e inglês. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é um erro comum que eu observo, principalmente nos meus alunos iniciantes, que confunde a questão do many, much, very. Por quê? Porque quando você raciocina o idioma no português e faz essa tradução de muito, então, ao usar o correspondente em inglês, há uma questão de qual usar, o many, much, o very. Antes de qualquer coisa, é importantíssimo vocês entenderem a diferença entre eles. Por quê? Many e much, eles são quantitativos. E very é advérbio de intensidade. Faz toda a diferença. É um erro muito gritante quando eu falo she is much beautiful. Não é possível porque o much ele não é um advérbio de intensidade. Vamos lá, vamos tentar esclarecer essa questão bem de uma forma bem simples. Quando você pensa em quantidade, é o que você coloca singular e plural. Nesse momento, vocês vão utilizar o que nós chamamos de pronome quantitativo. O pronome quantitativo, ele vem antes de um substantivo. Substantivo esse que você pode colocar no singular e no plural. Então, o many e o much são pronomes quantitativos. Por esse motivo, só podem ser utilizados antes de substantivo. Há uma pequena diferença entre eles. Qual seria essa diferença? Many para substantivos contáveis, countable noun, e much para substantivos incontáveis, uncountable, uncountable noun. Isso é muito importante, essa diferença, porque difere um pouco o vocabulário do português e inglês quando você pensa naquilo que é contável e aquilo que não é contável. Para tentar simplificar um pouco mais, o que seria incontável em inglês? Seriam grãos, alguns vegetais, fenômenos na natureza, substâncias. Por isso, então, que eu não posso, por exemplo, falar que bread, como pão, pães no português, seja no inglês contável. Não, bread é incontável, green é incontável, rice é incontável. Então, o que acontece? Antes dessas palavras, a gente só pode usar o much, que é o relacionado, o pronome quantitativo relacionado a incontável, ou se não, colocar a unidade de medida, ok? Líquidos também, por exemplo, gasoline, ok? Eu não posso falar many gasoline, falo much gasoline. Se eu quiser colocar a quantidade, 2 gallons of gasoline, a palavra gasoline nunca vai ficar no plural. Agora, o erro mais comum é a questão da comparação com o tal do very. Ah, mas very people, porque a tradução very, many, much significa muito. Porém, very ele é um advérbio de intensidade. Como verbo de advérbio de intensidade, ele só pode modificar um adjetivo ou um outro advérbio. Então, facilita quando você sabe dessa pequena regrinha. Como é um verbo de intensidade, é um advérbio de intensidade que não pode ser colocado no plural, porque advérbio e adjetivo são uncountables.
E o advérbio de intensidade, ele vem antes do adjetivo ou antes de um advérbio, então eu posso, no lugar do many, much, erroneamente, quando a gente fala much beautiful, many beautiful, utilizaremos o que a gente chama de advérbio de intensidade, que nesse caso é o very. She is very beautiful. It is very expensive. Então vamos lá, para compreender. How many people are there in the room? How many people are there? Many, porque é quantitativo no plural. There are many people around here in the party. Ok? Much. There is only one person in this room. Nesse caso, eu não uso nem quantitativo, porque o there is ele está no singular. Porém, there is much water on the floor. Nesse caso, water é líquido incontável, então eu posso usar o pronome quantitativo much. Porém, o advérbio de intensidade very, very beautiful, very expensive, very difficult. Uma outra dúvida também, muito comum para os alunos iniciantes, é a questão do so e do to. Tá? Ambos são advérbios de intensidade. Porém, o so ele pode ser também uma conjunção com o significado de but. It's raining, so you must go home. Esse so aqui, ele não está como advérbio de intensidade. Ele está com conjunção. Como também o to, que é a conjunção também. I study English and Spanish too. Porém, os dois são utilizados como advérbio de intensidade. Mas como advérbio de intensidade, eles vão ter o mesmo significado do advérbio very. Então, eles têm que aparecer antes de um adjetivo ou de um advérbio. It is too expensive. She is so beautiful. Mas uma coisa assim, muito legal, uma dica muito interessante que eu vou dar para vocês é a seguinte. O to é utilizado antes de ideia negativa. Por isso que eu falo it's too expensive. Posso usar it's very expensive too. Porém, vou utilizar o so para intensificar a ideia de um adjetivo positivo. She is so beautiful. She is very, very intelligent. She is so intelligent. Então, é muito importante nós entendermos a diferença do que é o quantitativo, do que é um advérbio de intensidade e do que é uma conjunção. Resumindo, o que seria quantitativo? Aquilo que qualifica. Então, o quantitativo dá aquela questão da quantidade. Então, ele tem que vir antes de um substantivo. Advérbios de intensidade. Ele modifica um adjetivo ou um advérbio. Por isso, tem que vir antes de um advérbio ou de um adjetivo. E temos a conjunção. A conjunção ela é uma palavrinha que ela junta frases ou palavras da mesma classe gramatical. Então, sempre com isso em mente, vocês terão o uso mais adequado da palavra muito. O mais importante de imediato é vocês pensarem que, mesmo que, se você traduza o so, o to, o very, o many e o much para muito, cada um tem a sua utilização específica. Então, vale a pena fazer o que eu sempre digo para os meus alunos. Think before speaking. Imagine aquilo que vocês vão falar. Pense e avaliam se aquela palavrinha que vocês irão utilizar, elas estão relacionadas a um substantivo, estão relacionadas a um adjetivo ou um advérbio. Ou no caso de uma conjunção, para unir palavras, mas na maioria das vezes a conjunção ela une frases. Para quem lembra, né, no português tem aquelas conjunções adverbiais, adjetivas, etc, etc e tal. Bom, espero que eu tenha dado a vocês um pequeno entendimento sobre a questão desse erro tão comum, sobre o muito em inglês. Lembra, quantidade, a gente tem contável e incontável, porém adjetivo e advérbio
nunca, eles sempre serão incontáveis. Agradeço a presença de todos, não esqueça de compartilhar, de deixar o like aqui, e eu aguardo vocês na próxima semana para a gente ter mais uma dica simples que é importante, principalmente para aqueles que estão prestes a fazer provas também. Um forte abraço e não deixe de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube, né, no meu canal de YouTube, e não esqueça de visitar o site cursobivenute.com.br. Agradeço a todos, vejo vocês na próxima semana. Thank you so much for being here at my life and expect to see you again next week. Bye!